Estamos todos nós em pé. Abram comigo em primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, aonde iremos ler dos versos 24 a seguir. Primeiro aos Coríntios, irei ler aqui e vocês acompanham comigo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Há aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, que eu reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Deus abençoe, podeis tomar os vossos assentos. Agradeço ao Bispo Ides pela oportunidade de falar com vocês mais uma vez nesse momento, principalmente após o final de semana, onde as nossas queridas esposas, as nossas irmãs, puderam participar intensamente do seminário voltado a elas. Foi uma bênção e também trouxe para mim a grata oportunidade de ter que cuidar dos meninos, ontem e hoje, viu, deputado? Fiquei cuidando deles. Não bastasse ontem, hoje a Maria Eduarda me convenceu de levá-la ao parque logo pela manhã, juntamente com o Lucas, e para fechar amanhã, tive também a alegria do meu pai, e nós em família fomos almoçar em um restaurante aqui em Goiânia. Isso tudo foi bom. Micaela postou lá, eu estou cuidando do espírito. Pois é, Micaela, eu estou cuidando dos meninos e do meu pai, né? Tá bom demais, está todo mundo ganhando com isso. Meus amados, eu li esse texto aqui recentemente, e a palavra de Deus se renova a cada manhã, a cada momento, em nossos corações. E ao ler essa passagem que Paulo escreve, falou alto ao meu coração, e comecei a refletir sobre ela, especialmente pela época e pelos dias que estamos vivendo. Eu que tenho uma formação em ciências contábeis, mesmo não exercendo, o contador ele é bem metódico. O Dani, que é um contador atuante, sabe disso. É bem metódico e tem a época dos balanços, dos balancetes, dos relatórios. E o final de ano está chegando e nós começamos a refletir e a analisar a nossa vida, o que nós fizemos, como nós nos comportamos, e o que realizamos no ano que passou, ou no ano que está passando, já que estamos aí dando tchau para novembro, e daqui a pouco só é pensar em festas, mas também pensar no 2020. Paulo, ele tem uma cautela muito grande em falar com aqueles que iriam receber essa carta, e traz um exemplo aqui, para os dias de hoje, de um maratonista, de um corredor do estádio, que se preparava para aquele embate e para aquele momento. E aquele cidadão ou aquela cidadã deveria ter uma disciplina muito grande dos seus atos, de sua conduta, de seu comportamento. E hoje, nós vivemos, graças a Deus, em um país livre, mas de um sistema econômico dito capitalista, e ao ler um pouco sobre isso, a gente percebe que há na mente ou nas mídias, para levar até as nossas mentes, um pensamento meramente consumerista, ou de alta dosagem para o consumo. E aí parece que tudo aquilo que nós fazemos não está bom, não está satisfeito e nunca traz satisfação. Nós sempre queremos mais, mais, mais e mais, e não temos um contentamento com aquilo que temos, com aquilo que já possuímos, e não aproveitamos a caminhada, e não aproveitamos a jornada.
E aí, nessa ansiedade, nessa necessidade de querer fazer alguma coisa, nós não nos planejamos, nós não nos organizamos, e aí vem as dificuldades. O maratonista, ele não poderia chegar numa maratona se não estivesse pronto para correr os 42 quilômetros, que é aproximado aí uma maratona. Ele tem que fazer toda uma preparação para que chegue a isso. Eu não sei se a professora Clarice está aqui, ela começou recentemente correndo 5 quilômetros, 10, 15, já está nos 20, porque ela vem se planejando para isso, vem colocando etapas de conquista na sua vida. O apóstolo Paulo pega e fala o seguinte: olha, a minha vida, ela é planejada, ela é organizada. Eu não estou saindo por aí de qualquer maneira ou de qualquer modo. Eu corro, mas eu tenho uma meta. Eu caminho, mas eu tenho um objetivo. Não estou por aí para qualquer assunto, para qualquer tema, se está fora do objetivo traçado para a minha vida. Qual era o objetivo de Paulo? Anunciar o Evangelho ao maior número de pessoas que ele pudesse alcançar. Essa era a principal meta dele. Esse era o principal objetivo da vida dele. Mas também tenho para mim que, junto com esse processo, esse projeto de vida dele para a sua vida exterior, há também para a sua vida interior, e ele fala aqui nas últimas palavras do texto que li, que ele também queria se continuar crente de verdade em Jesus. Ele não queria ser visto como um desqualificado na fé. Queria ganhar muitos, mas também conservar para si a mesma prudência, o mesmo cuidado com as suas ações e com suas atividades. Então, o primeiro objetivo nosso aqui nessa noite é adorar ao Senhor Jesus, corpo, alma, espírito e coração. Não há maior objetivo na vida do cristão do que ter a Deus como seu Senhor e a Ele adorá-lo inteiramente. Nós cantamos aqui, e nós cantamos algo muito sério, porque ao cantarmos para Deus, mandar o nosso louvor para Ele, nós estávamos declarando o nosso pensamento, o nosso sentimento para o próprio Deus. Fala: Senhor, o meu corpo é sua morada, templo do teu Espírito. E é verdade, está na palavra do Senhor Jesus. Mas só que aí nós falamos: entra nesta casa, muda de lugar o que tem que ser mudado de lugar. Meus amados, quando Jesus entra de fato na sua vida, Ele vai mexer. Ele vai mexer e vai tirar coisas do lugar. Para quê? Para fazer a casa mais bela, mais ornada, mais bonita, mais agradável e de melhor resultado. Então, se você cantou isso aí e falou de verdade do seu coração, prepare-se para que o Espírito Santo de Deus tenha plena liberdade na sua vida, no controle do seu caminhar, e as coisas vão acontecer de modo diferente. Adorando ao Senhor. Em adorando ao Senhor, nós temos um objetivo ainda aqui na nossa vida ministerial, que é testemunhar do amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Que não conhecem a Jesus. A nossa maior missão para o mundo é dizer para aquele que não conhece a Jesus, que Jesus está vivo, que Ele ama o pecador, Ele não pactua com o pecado, mas Ele ama cada um de nós, e ama você que nos ouve, e ama cada um que entrou aqui nesta casa, nesta noite, que ainda não tem a certeza de que Jesus está na sua vida e não está na sua casa. Ele ama você. Jesus é a prova maior de um projeto bem executado. Quando Jesus veio ao mundo, Ele tinha uma meta aqui estabelecida. Ele tinha um alvo definido, que era anunciar o tempo aceitável da salvação aos homens. E esse objetivo ainda não foi findado, mesmo Ele tendo cumprido a sua etapa, cumprindo a sua parte, morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu,
mas determinou aos seus discípulos que mantivesse a missão até que ele voltasse. E nós, na condição de discípulos de Jesus, dentro da nossa meta operante aqui, nós estamos dizendo: Jesus vai voltar. E ele vai voltar para quê? Para buscar uma igreja gloriosa, lavada, remida no sangue dele mesmo. Pastor, como é que eu faço parte da igreja? Aceita Jesus Cristo hoje e será salvo você e a sua casa. Pronto. Mas a vida vai para além disso. É muito bom ser crente aqui, é muito bom estar em comunhão com os amados, nós convivemos aqui, é tão agradável, vai dando um momento de subirmos à casa do Senhor, nós começamos a nos preparar, nos ajeitar, para chegar aqui no horário, alcançar, pegar um bom assento, louvar a Deus junto, glorificar a Deus juntos, receber uma palavra de ânimo, mas nossa fé é para além também das quatro paredes. Amanhã a vida continua, a vida continua, a vida não para. E diz um pensador, e eu fiz questão de anotar o que ele disse. Ele diz assim: mas quem vence sem riscos, triunfa sem mérito. Quem vence sem riscos, triunfa sem mérito. A única coisa que alcançamos sem mérito é a salvação em Cristo Jesus. Essa foi nos dada de graça, pelo amor dele, pela misericórdia de Deus. A graça nos alcançou, por mais pecadores que nós fôssemos e somos, a graça de Deus nos alcançou. Então, ao triunfarmos em ter a certeza do nosso nome escrito no livro da vida, não foi por mérito nosso, mas mérito da obra da cruz de Cristo. Mas na nossa vida, no nosso cotidiano, nós enfrentamos riscos todos os dias, nós enfrentamos desafios todos os dias. Nós, cada dia que amanhece, nós temos que lutar, trabalhar, conquistar, realizar. E aí, o exemplo que eu quero deixar para você aqui é o exemplo do apóstolo Paulo. Ele planejou a vida dele. Quando nós lemos as suas cartas, ele fala para um povo: eu vou passar aí, vou estar com vocês. Aí eu vou ficar um tempo aí, vou trabalhar com vocês, depois vocês vão me mandar para outra igreja, depois para outra. Olha, o pessoal lá de Jerusalém precisa de um socorro, e vocês já vão trabalhando aí, para quando eu estiver entre vocês, já esteja pronta a oferta para mandar lá para socorrer. Ele trabalhava com planejamento, o objetivo dele era a igreja. Mas qual é o seu objetivo no seu cotidiano? Qual é o objetivo na sua casa? Qual é o seu sonho? Qual é o seu ideal de vida? Olha, ser consumista por ser consumista só te leva a ter problemas, a ter dificuldade, a falta de contentamento, a falta de realização e talvez, quem sabe, uma conta do cheque especial tomada e amanhã endividada. O que eu quero dizer aqui, retomando lá a minha primeira palavra? Que você se organize. Não tem no Evangelho de Jesus uma ação dele que não tivesse organização prévia. Ele foi multiplicar os pães, pediu para que a multidão se assentasse e se organizasse em grupos. E daí começou-se a multiplicação. Deus é Deus de organização. Quer ser bem sucedido na vida? Se organize. Se organize. O maratonista, ele tem disciplina. Ele não é toda comida que ele vai se alimentar dela. Ele não vai dormir tarde para não ter que levantar cedo, vai ter que dormir o horário de repouso dele adequado. E aqui está nos ensinando que nós temos o tempo de trabalhar, o tempo de descansar, o tempo de aproveitar, mas principalmente nós devemos sempre aproveitar da caminhada e na caminhada. Não esperar somente o fim, o resultado final, mas aproveitar a caminhada.
aproveitar o dia, como bem disse aqui a maestrina Elza, aproveitar o momento, porque Deus está junto da gente o tempo todo. O tempo todo Ele está conosco. Para quê? Nos trazer alegria. A alegria da presença dEle nos contagia. Ou a presença dEle enche o nosso coração de alegria e nos contagia para caminhar mais e mais. Diz aí os psicólogos, os entendidos, que quem está alegre dorme menos, doutor Wilson. Porque ele quer aproveitar mais o tempo. E quem está com problema quer dormir mais. Principalmente os meninos agora em tempo de prova, né, dá um sono terrível neles. Porque está pressionado. Está pressionado. Mas nós temos que ter uma convicção e uma certeza. Se nós nos organizarmos, para quê, pastor? Para tudo. Para tudo. Na nossa casa, a água, a energia, o condomínio, o IPTU, isso tudo sai do bolso, sai do labor do nosso trabalho, sai das nossas conquistas que Deus vai dando para a gente. E aí nós vamos triunfando com méritos, méritos de Deus na nossa vida e nós nos esforçando para chegar para além mais. Pastor, eu estou numa situação muito difícil. A sua palavra é para aqueles que estão com a vida organizadinha. Não, é para todos nós. Para todos nós. Primeiro objetivo nosso, ter Deus no coração sempre. Adorá-lo intensamente. Segundo objetivo nosso, maior no meu coração, anunciar Jesus para todo mundo. Depois, cuidar da minha casa, cuidar da minha vida. Cuidar do meu coração. Estava comentando com a bispa esses dias. Eu lendo alguma coisa e vendo desse mundo capitalista aí, falei, bispo, eu fui no psicólogo. A gente vai tratar do coração de maneira preventiva, faz os nossos exames de rotina. As mulheres fazem os seus exames de rotina. Nós, com mais de 40, fazemos nossos exames de rotina. Por favor, cuidar da cabeça também, não custa. Não é? Falei para a Micaela, o que você acha? A Micaela deu maior força. Fui lá. Falei, não sei se é porque eu estava precisando mesmo, ou porque ela somente queria me ajudar na prevenção. E foi bom. Foi bom. E falei para o psicólogo, rapaz, eu estou achando bom demais pagar para você me ouvir. E você não vai me criticar, né? Não vai me criticar, mas planejando a minha vida. Para quê? Para viver mais e melhor. Mais e melhor. Palavra de Deus completa meu ser? Completa, é verdade. Mas se eu planejo a minha vida, porque se só a palavra de Deus bastasse, Paulo não nos diria, porque ele não estava correndo sem objetivo. Bastava levantar pela manhã, a palavra de Deus que me dirige, para onde eu vou? Deixa eu ver aqui, para a direita, para a esquerda. Não, nós temos comando, nós temos direção, e nós somos responsáveis pelo nosso amanhã. Nós somos responsáveis pelo nosso amanhã. O nosso nome está escrito no céu pela graça, mas nós vamos viver uma vida triunfante aqui, porque Deus tem bênção para o seu povo. Se organize. Poderia falar muito sobre isso aqui, mas não é o objetivo da minha palavra aqui. O meu objetivo é somente esse, despertar em cada um de nós uma reflexão de como está a nossa vida, espiritual e pessoal. O bispo tem dito aqui, que nós deveríamos viver uma única vida, sem distinção do espiritual com o material, com o pessoal. E essa tem que ser a nossa oração, porque o próprio Paulo fala, tudo que eu venha fazer, seja para a glória de Deus, para a alegria do Senhor, para testemunhar do amor de Deus no meu coração, na minha vida, no meu eu. Hoje pela manhã, andando lá com o Lucas e com a Maria Eduarda, eu passei na porta da Universo e falei para os meninos, meus filhos, eu fiquei aqui nessa universidade, guardado 9 anos e meio, estudando nessa universidade. 4 anos, 5 anos, mais ou menos 5 anos nas ciências contábeis, depois como portador de diploma, mais 4 anos no direito. Flávia é colega lá de aula, mais alguns outros aí. Oséias hoje não está aqui, mas nós ficamos lá. E qual era a minha maior missão lá naquele local? Minha maior missão
era cumprir o que a Micaela mandou. Você quer casar comigo? Quero. Então vai estudar. Vai estudar. Eu tinha um objetivo, eu tinha um alvo ali. Mas para além desse alvo, eu queria testemunhar de Jesus lá naquela sala de aula, naquela faculdade, naquele ambiente onde eu estava. Eu queria que as pessoas percebessem Jesus na minha vida, que é o que vale muito mais, que é o que vale muito mais. E espero que eu tenha conseguido plantar no coração de alguns lá o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, além de falarmos ele aqui nessa tribuna, e fazemos isso com muito respeito, com muito temor, com muita responsabilidade, mas também falamos amanhã na nossa casa, no bairro onde moramos, na rua onde estamos, no comércio onde estamos trabalhando. As pessoas têm que ver Jesus no seu agir. Tem que ver Jesus no seu agir. E como é que ele vai ver? As pessoas vão ver Jesus no seu agir. É você abrindo o coração inteiramente para Ele. E tendo aqui essa disciplina, não andando sem meta, e não deferindo golpes no ar. Pessoal que luta o Kung Fu, e o Karatê principalmente, é que tem as lutas imaginárias, né? Dá lá os golpes no ar, tal, é muito mais uma dança do que propriamente uma luta. Se bem que eu não quero enfrentar quem é faixa preta em Kung Fu. Um dia, trabalhava no banco, um gerente nosso lá, pensando que era o bom, foi buzinar para um aí, e não bastou que buzinasse, desceu do carro para falar umas verdades para o outro motorista. O outro motorista, estava ele e o filho, os dois mestres, faixa preta em Kung Fu, deferiu um golpe nele, ele quebrou o braço, caiu na hora. Acabou a confusão. Então eu não quero mexer com esse povo não. Mas também não quero as minhas lutas imaginárias. O apóstolo Paulo, a palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra os nossos inimigos nas regiões celestiais. Nós temos que ter essa consciência, quem são os nossos inimigos, quem são os nossos adversários, que querem roubar a nossa paz, querem roubar a nossa alegria, querem roubar a nossa família. Mas nós estamos aqui nessa noite dizendo em alto e bom som, Jesus, o autor da fé, o nosso orientador, o nosso Senhor, o nosso Salvador, está nos dando vitória a cada momento da caminhada, a cada instante da caminhada. Por isso, meu amigo, minha amiga, não dá para andar sem Jesus. Não dá para andar sem Jesus. Se você entrou aqui e ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, não dê descanso à sua alma. É Ele que vai fazer de você uma nova criatura. É Ele que vai trazer paz ao seu coração, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Nós não pregamos o evangelho de facilidades, nós pregamos o evangelho de poder, um evangelho que cura, que transforma, que restaura, que dá escape. Mas nós não pregamos o evangelho de facilidades. Ao final da nossa caminhada, tem uma música, um hino do Vitorino Silva, que é o último clarim. E quando eu ouço aquele hino, meu coração fervilha de alegria, por saber que ao tocar do último clarim, Jesus voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, e nós para sempre, eternamente, vamos morar com Ele no céu de glória. Lá não vai ter problema se você encontrar com o gerente do banco, lá não vai ter problema de você encontrar com o seu médico, lá não vai ter problema de encontrar com o seu patrão, lá não vai ter problema de encontrar com os seus credores, porque os problemas já se passaram. Já se passaram. Lá no céu vai ser alegria, 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 adoração ao nosso Deus. Mas só que tem um detalhe, nós ainda não estamos no céu. Bispo Manuel Ferreira fala em um de seus livros que nós somos cidadãos dos céus, mas com os pés na terra. Nós temos os nossos pés aqui.
E nós ouvimos aqui algumas palavras antes que do Júnior e também do Jales, falando das lutas, das dificuldades que eles enfrentaram e que nós enfrentamos, que nós passamos por elas, mas nada há de se comparar com o triunfo. Eu me lembro, conversando com o Dr. Marcos Pereira essa semana, doutor, e aí, pegou a OAB, como é que é? Lucas, eu nem lembro da dificuldade que foi para fazer essa prova. Já passei, já acabou a dor, né? Já venci. Isso fica para trás. Era quando eu estava na faculdade, de vez em quando eu lembro disso, mas eu não lembro com um sentimento de tristeza, e muito menos com um sentimento de prepotência, mas eu via alguns colegas que iam para a cantina da faculdade, tomar o seu café, e eu já falei isso aqui uma vez, e ou eu ficava na sala, porque o dinheiro não dava para pagar o lanche da cantina, ou eu ia para uma lanchonete fora das dependências da faculdade, que era mais barato, mas eu tinha um objetivo, Jesus estava comigo, mesmo naquela dificuldade ali, mesmo na dificuldade. Um dia eu lembro direito, corretamente, ao lado da universidade, tem lá um bar, e eu entrei lá para tomar um café. Eu cheguei para o cara e falei, me dá um leite. Cara, todo mundo me olhou escandalizado. O que você quer com leite aqui, companheiro? Mas eu fiquei calado, porque o meu dinheiro dava para tomar um copo de leite que não era lá na lanchonete, tinha de ser naquele lugar que era mais barato, que eles não vendiam, né? Então era o preço mais barato. Depois passou-se o tempo, Deus continuou comigo naquela dificuldade, me prometendo vitória, me garantindo sustentação. Após o primeiro ano de faculdade, um colega, o irmão nosso aqui da Vila São José, que hoje está no Rio, falou, Lucas, você quer trabalhar no banco? Eu falei, eu quero. Você está na faculdade? Estou. Então tá bom, então vai no banco amanhã. Levei meu currículo lá, cheguei e falei com a gerente. A gerente falou o seguinte, Lucas, você está no banco? Você está estudando? Estou. Cadê a sua declaração de faculdade? Não trouxe. Falei, então vai lá na faculdade, pega a declaração que está estudando e volta aqui para a gente continuar a conversa. Naquele momento eu vi o agir de Deus, cuidando de mim, porque quando foi para entrar naquela faculdade, eu tinha o dinheiro da primeira mensalidade, mas eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta, eu não estava dando murro no ar, eu estava dando murro na direção certa, eu sabia o alvo que eu queria, e Deus pegou e falou, vou honrar a fé desse rapaz. Abriu-se uma porta para mim, eu fui trabalhar no banco, mas tivemos que enfrentar o problema do dia, o tempo avançou, depois continuei na faculdade, aí Deus já me permitiu, Abraão, ir lá na lanchonete da universidade, tomar café, comer um pão de queijo, né, café expresso, era bom, né, era forte, mas era bom, e eu tomava mesmo sem querer, eu tomava o café lá, falava, hoje eu estou podendo, eu vou tomar, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e é esse Deus que nós falamos para você, é o Deus da realidade, é o Deus que está do seu lado, é o Deus que está junto de você. O que Ele está te pedindo? Olha, me acompanha, se organize, eu vou fazer a multiplicação na sua vida. Termina a minha fala aqui, a minha breve reflexão com vocês, lembrando lá da viúva, que chegou diante do profeta e falou, profeta, meu esposo morreu. Já era perda para ferir o coração daquela mulher. Ele não deixou bens a inventariar, já era um outro problema. Mas tem uma coisa, ele deixou dívidas. E não era igual o Código Civil de hoje. Lá a dívida, os filhos serviam para pagar a dívida. E os credores estão à porta e vai levar meus filhos para liquidar o débito. O profeta olha para ela e fala, o que é que você tem na sua casa? O que é que você tem? Ela fala o seguinte, eu tenho um pouquinho de azeite. Eu tenho um pouquinho de fé. Eu ainda tenho um pouquinho de esperança. Eu ainda tenho uma expectativa que as coisas vão melhorar. O profeta olha para aquela mulher e fala, olha, pega você e seus filhos. Vai na vizinhança, pede lá vasilhas emprestadas, não poucas, porque a bênção de Deus, quando ela não vem a migalha,
ela vem para sobejar, para sobrar, para você resolver sua vida por inteiro. Deus não é Deus de solução pela metade, Ele dá solução completa. Aquela mulher então volta, vai na vizinhança, pega lá as vasilhas emprestadas, entra na casa dela e começa a despejar o azeite. O pouquinho de azeite que ela tinha, e a multiplicação do Senhor começa naquela casa. E ela foi despejando azeite numa botija, na outra, até que ela fala: filho, traz outra vasilha. O filho responde: não tem mais. O azeite para de jorrar. O que eu quero dizer para você? Que a sua caminhada tem um objetivo bem definido aqui nessa noite. Que a sua caminhada seja certeira. Que você não saia por aí a qualquer modo, de qualquer jeito, numa corrida destrambelhada pela vida, não. Deus tem para você um plano certo, um plano correto. Deus tem para a sua vida uma solução correta, uma porta de escape. E você vai vencer a maratona da sua vida, da caminhada da sua fé, porque Jesus estará contigo sempre, hoje, amanhã e sempre. Não é só lá na linha de chegada, não. Jesus está conosco sempre, na baixa, na alta, e tudo, em qualquer situação. E é esse Jesus que eu estou apresentando para você aqui nessa noite. Ele quer multiplicar o azeite na sua casa. Ele quer multiplicar o azeite da alegria, o azeite da felicidade, o azeite da paz, do amor, da restauração. A restauração de filhos com pais, de pais com filhos, do esposo para com a esposa, da esposa com o esposo. Mas muito mais do que isso, Ele quer e está te dizendo: olha, me acompanhe, que além de tudo isso que o Lucas está falando, tem muito mais ainda para você. E por fim, o céu de glória nos espera. Aleluia! Em pé, meus amados, quero orar com vocês. Mas antes de orar, eu gostaria de convidar você, que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, que chegue aqui à frente, venha para Jesus. Onde está a primeira pessoa que nessa noite quer caminhar lado a lado com Jesus, escrever uma nova história na sua jornada? Levante sua mão, chega aqui à frente, nós queremos orar com você, porque esse Deus que nos dá a possibilidade de mudar a nossa história, Ele está aqui nessa noite e chama você para andar com Ele. Mas Ele é um Deus tão bom, tão grande, que Ele também não te obriga, mas Ele te convida. E não há melhor solução para a vida do homem, não há melhor solução que para a vida da mulher, que caminhar com Jesus. Aonde está a primeira pessoa aqui nessa noite? Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Aonde temos uma alma para o Senhor? Olha do seu lado aí, meu irmão. Olha do seu lado aí, minha irmã. De repente tem alguém aí, está constrangido, fica apertado, de vir até a frente. Fica não. Nós amamos você, nós amamos a sua vida, nós queremos, junto com o nosso Deus, o melhor para você. Oh, aleluia! Enquanto você está decidindo, também quero orar com aqueles que precisam de um milagre no seu coração, um milagre na sua vida. Tem um hino que diz que o homem de branco, ou melhor, pela fé, eu já posso ver o homem de branco caminhando no meio da igreja, operando, restaurando, sarando. E o homem de branco está aqui entre nós nessa noite. E nós falamos sobre metas, sobre resultados, sobre propósito. Que você nessa oração possa colocar as suas metas, os seus propósitos e os seus ideais diante do Criador. E eu tenho certeza que a sua vida será mudada para melhor. Nós podemos orar. Não tem nenhuma vida agora para Jesus. Nós podemos orar. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos a Ti, porque falamos a Tua palavra,
nós desafiamos a tua igreja, Senhor, desafiamos o teu povo a apresentar diante de ti os seus projetos, os seus sonhos, os seus ideais, mas também as barreiras que têm impedido o teu povo de vencer. Deus, que o Senhor possa entrar agora com providência, quebrando grilhões, quebrando barreiras e proporcionando aos teus filhos, às tuas filhas, bênçãos, vitórias, realizações. Mas principalmente, ó Deus, que os corações aqui se derrame diante de Ti, para se tornarem cheios da Tua presença, cheios do Teu amor, e que de fato, ó Deus, o Senhor possa, pelo Teu Espírito Santo, entrar nestas casas aqui, fazer morada, modificar o que tiver de modificar, e escrever uma nova história para o Teu povo. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.